Olá, tudo bem? Você que acompanha o Camaragibe é Sua. Vamos falar aqui com a secretária de Saúde, Ana Pérez, que está aqui na Casa Vicente Lacerda e fez um balanço das conquistas e dos desafios na área da saúde na cidade de Camaragibe. Bom, obrigada aí pelo espaço, né, no Camaragibe é Sua. É muito importante. Fiquei nervosa um pouquinho, né, porque a gente fica na expectativa de como tudo vai acontecer. Mas depois eu fiquei muito tranquila, porque a gente está mostrando o nosso trabalho. É sempre importante dizer que a gente não considera que ainda está perfeito, né? A gente tem muito que avançar, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê que a gente conseguiu qualificar, né, o cuidado das pessoas e qualificar a saúde. Secretária, o que a população de Camaragibe pode esperar daqui para frente em relação a mais avanços na saúde na cidade? Nossa equipe tem planejado sempre, né? Então a gente vai percebendo assim quais são as principais dificuldades e aí a gente vai vendo tecnicamente discutindo como é que a gente pode avançar. Então a gente tem trabalhado muito a questão da saúde mental. A reabilitação hoje é um grande desafio, né? Principalmente das pessoas com TEA, mas a gente tem buscado novas possibilidades de cuidado. Então a gente está aí com perspectivas de melhorias do núcleo de reabilitação, de ampliação da atenção primária, de ampliação do território, né, de organização do território da atenção primária. Então a gente tem muitos projetos, né, mas a gente não consegue que isso seja efetivado de uma forma tão rápida. Mas podem ter certeza que a gente trabalha de dia e de noite para trazer a melhoria da saúde no município de Camaragibe. Obrigado pela participação. Essa é a secretária de Saúde, Ana Pérez. Gostaria aqui de registrar a presença do excelentíssimo senhor prefeito Diego Cabral. Seja muito bem-vindo a essa casa. Em nome dele, a todos que compõem as demais secretarias, dos presentes e ausentes, e aqui dos presentes de cada secretaria, a qual composta, o secretário Fernando Martins, Paulo Freitas, Neto Borba, Menudo, secretário Mozart, nossa amiga aqui transmitindo, Márcia Aguiar, também o pessoal Rogério Camaragibe é Sua, do Camaragibe agora, a pessoa de Eli, da Rádio Camará FM, nosso amigo Jonas, também aqui Roberto Viana, Raimundo, pessoal da saúde em nome de Ju e também Bruno, André Menezes, Amanda, todos sintam-se abraçados. Bom dia a todos e a todas. Mesmo dizer que estou bem nervosa, viu? Não é fácil não vir aqui apresentar, né, o nosso trabalho. A gente sabe que a gente tenta muito fazer o melhor, mas temos desafios também pela frente, então não é fácil, mas estou aqui, né, para trazer esse balanço, trazer também todo o planejamento que a gente tem pela frente e também ouvir, né, as demandas, porque eu acho que é isso, a gente precisa ouvir, né, a população para saber se a gente está indo bem e o que é que precisa melhorar. Quero cumprimentar aqui a todos os vereadores, agradecer em nome do presidente Paulo André, cumprimentar todos os demais vereadores e vereadoras, cumprimentar aqui o prefeito, né, e agradecer pela confiança a mim depositada numa pasta tão desafiadora que é a saúde, né. Ele sempre fala, a saúde é o maior desafio de qualquer prefeitura, governo, né? Então todos os entes federados, eles têm a saúde como um grande desafio, porque a saúde, ela não como é que eu posso dizer? A gente não tem como prever, né? A gente pode estar tudo bem, de repente ter um surto, de repente ter uma epidemia, então a gente tem que estar preparado o tempo todo para trabalhar no que nas demandas corriqueiras, mas a gente também está preparado aí para
para as demandas que vão surgindo. Então, ela não é muito previsível, então não é tão fácil trabalhar com a saúde. Cumprimentar também todos os colegas secretários, né, em nome de Paulo Freitas, que tem me dado muito apoio, sempre, a gente tem trabalhado muito junto. Os demais também, mas Paulo queria agradecer demais, né, porque sempre Paulo teve ao meu lado me ajudando em tudo. E cumprimentar também aí a minha equipe, né, que o resultado que eu vou apresentar não é meu. É de uma equipe, né, que desde o início está muito empenhada em dar o melhor para a população, que esse é o nosso grande foco, né, é a população. E sem essa equipe eu não conseguiria, né, a gente não conseguiria apresentar o que a gente vai apresentar aqui hoje. Cumprimentar toda a população do Camaragibe, né, cumprimentar também as mídias aqui presentes e todas as demais autoridades e pessoas que estão aqui. Como o prefeito falou, a gente vai trazer aqui um balanço, né, de tudo que a gente conseguiu melhorar. Claro, a gente vai trazer também os nossos desafios, nem tudo são flores, e aí a gente vai estar apresentando tudo isso, dialogando com vocês. A rede, né, porque eu acho que é importante a gente entender quais são os serviços que fazem parte, né, que compõem a nossa saúde. Então, a gente tem a atenção primária, a gente tem a atenção especializada, a gente tem a vigilância em saúde, que muita gente chama de vigilância sanitária, mas é bom, eu gosto sempre de falar, porque a gente tem a vigilância em saúde, que é composta de vigilância sanitária, epidemiológica. Pessoal, está e no plenário, sanitária. por favor, contribui aí para que a secretária possa não perder o raciocínio, já que ela já disse que está nervosa, então vamos ajudar. Mas já estou começando a me acalmar. E aí eu entro na seara Meu que eu medo entendo, né? meu medo é a senhora se acostumar de querer levar o voto de vereador. Não. Prefiro ficar no âmbito técnico. A gente tem a regulação, né? A saúde mental. A saúde mental, ela faz parte da atenção especializada, mas como historicamente Camaragibe tem uma rede de saúde mental muito ampla, então a gente trata a saúde mental, né, como uma parte dessa saúde importante. E a gente tem a rede complementar especializada, então nem todos os serviços que a gente oferta são de gestão própria, né? Então a gente tem alguns serviços que a gente compra, né, da rede privada, e a assistência farmacêutica. Então essa é a rede de atenção à saúde. E aí a gente vai mostrar aqui o que compõe cada rede dessa, né? Cada ponto desse. Então a atenção primária. Nós temos 2 centros comunitários. Esses centros comunitários, eles surgiram na época da Covid, onde a gente abriu, né, nas áreas que eram descobertas pelas equipes de saúde da família, e a gente mantém esses centros até a atualidade. Eles ficam na Bondade de Deus e na comunidade Carlos Marighella. Nós temos 43 unidades básicas, unidades de saúde da família, com 45 equipes de saúde da família. Então, 2 UBSs, 2 unidades de saúde da família, tem 2 equipes dentro dessa UBS. 13 equipes de saúde bucal, e aí a gente vai falar um pouco mais na frente, né, os desafios em relação à saúde bucal. 5 equipes multiprofissionais, que anteriormente eram chamadas de equipes NASF, 2 programas de Academia da Saúde, 2 polos, um consultório na rua e um centro de imunização. Então, esses serviços aí é que compõem a atenção primária. A atenção especializada, nós temos 6 ambulatórios, né, que fica o de ginecologia no Centro Médico Hospitalar, né, Núcleo de Reabilitação, Casa Azul, Centro de Especialidades Médicas, Centro Integrado LGBT da Negás Farelli e o CEMEC Tabatinga. Temos um centro de parto normal, um SAMU,
e 2 SPAs, que é o Serviço de Pronto Atendimento, que é o Aristeu Chaves e o SEMEC Veracruz, tá? Apesar do Aristeu ser chamado de hospital, ele não tem essa característica, porque a gente não tem internamento. Ela é um serviço de pronto atendimento. Um centro de atenção à saúde da mulher, que é a Casa da Mulher, que hoje está situado dentro do centro médico. Um laboratório municipal, né, que é o LAMUC, e um centro de especialidades odontológicas. A rede de saúde mental, vocês vão ver que ela é bem ampla, né? 3 CAPs, a gente tem um CAPS transtorno infantil e um de álcool e outras drogas. Um centro de convivência que a gente já abriu dentro no período da nossa gestão, né? A gente fez 1 ano agora desse centro de convivência, e 14 residências terapêuticas. Essas residências, elas foram criadas pela desinstitucionalização, né, das pessoas que estavam internadas no Alberto Maia. Então, nesse movimento da luta antimanicomial, esse hospital ele foi fechado. Por isso que Camaragibe tem muitas residências terapêuticas, né? Porque muitas dessas pessoas a gente não conseguiu que elas voltassem a integrar a família, e aí elas hoje moram, né, nessas residências. Então, não são serviços abertos, são moradias dessas pessoas, e que a gente faz essa gerência, tá? Né? A prefeitura gerencia, mas são as residências dessas pessoas. Na rede complementar especializada, a gente tem o Laboratório Amazonas, a gente tem o LACAM, né, que fazem os exames laboratoriais, a gente tem a Radiclin, que faz toda a parte de imagem, temos o Centro Oftalmológico de Pernambuco, que é o COP, né, com a parte de oftalmologia, e a gente tem um convênio com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, que é a PAI, que atende crianças de 0 a 6 anos, né, crianças com síndrome de Down, crianças com neuroatípicas também. Hoje, Camaragibe tem essas especialidades, né? E aí eu gosto sempre de falar que a saúde, ela é dividida, a rede de saúde, ela é dividida entre as 3 esferas, que é municipal, estadual e nacional, né? E aí, a gente acaba tendo uma dificuldade junto ao governo do estado, né, da ampliação de cotas de especialistas, e o município acaba tendo que assumir também essas responsabilidades. Então, tem algumas especialidades que, se a gente for para a normativa, seria como é que eu posso dizer? Não é responsabilidade, mas ele deveria ser competência, melhor. Competência da rede estadual, porque ele deveria ser pensado de forma regional, tá? Mas com o aumento da oferta, então a gente vai também tentando assumir isso, né, trazendo para mais perto também do munícipe. Então a gente tem cardiologia, a gente tem cirurgia geral e pequenas cirurgias, que é realizado dentro do Aristeu Chaves, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, neuropediatria. A gente também tem um médico que faz acupuntura lá no SEMEC Tabatinga, psicologia, otorrino, pediatria, pré-natal de alto risco, proctologia, clínica médica, psiquiatria adulta e infantil, urologia, cirurgia vascular, ortopedia, nutrição e neurologia adulta. São esses especialistas que a gente tem hoje. E aí, a gente apresenta a rede para vocês e a gente vai agora para os resultados. Primeiro, a gente começa aí com a atenção primária, né? Então, em 2024, nós tivemos 827.674 atendimentos dentro da atenção primária. E em 2025, a gente teve aí um crescimento de 23% nesses atendimentos, né? Então, a gente tem um avanço aí no acesso no território,
E aí lembrando que a atenção primária ela deve ser o ponto mais fortalecido de um município, porque esse ponto aí é de responsabilidade integral do município. Então, desde sempre, né, eu iniciei na atenção primária e eu defendo muito a atenção primária, porque eu acho que é lá que a gente precisa cuidar das pessoas, evitar que elas adoeçam. Porque o adoecimento ele é mais complicado da gente cuidar. Então, a gente precisa fortalecer a atenção primária para que a gente garanta a promoção, prevenção e as pessoas não adoeçam. Então, a gente tem investido muito. E aí eu queria dizer que esse aumento ele é devido a vários fatores. Dentre eles, tem a informatização, que a gente tem avançado muito, porque muitas vezes a gente faz, mas a gente perde no registro. Então, a gente tem avançado muito também no registro dessas questões. E a gente não tem tido falta de nenhum profissional nas unidades, inclusive profissional médico. Quando tem alguma falta, é assim, por 15 dias, um mês, porque às vezes o médico pede para sair e a gente leva um tempinho para fazer essa reposição. Mas hoje a gente não tem dificuldade de contratação de médico. Os demais profissionais, a rotatividade é menor, é maior sempre do médico. Então, a gente olha aqui, né, os atendimentos médicos especificamente, a gente passou de 118 mil em média para 134, então a gente tem um crescimento aí de 14% de atendimentos médicos na atenção primária. Os atendimentos de enfermagem, né, tão grande da enfermagem, então a gente conseguiu avançar, mas não tem esse crescimento tão grande porque é um profissional que a gente sempre mantém na unidade. Em relação aos demais profissionais, a gente tem aí a visita domiciliar e territorial realizada pelos ACS. A gente também teve um crescimento, né, de 26% desses atendimentos. Isso se dá também, né, pela informatização. Não são todas ainda que têm o tablet, mas a gente está correndo atrás para poder fornecer tablet para todas. Tem em torno de 50 ACS que ainda não possuem o tablet, mas isso daí é um reflexo também dessa informatização. Apesar da gente ter ainda muitas áreas descobertas, mas a gente vê que é um profissional muito importante, né, dentro da nossa rede e que a gente conseguiu ampliar esse número de visitas. Também tivemos uma ampliação aí nos atendimentos, nos procedimentos individualizados, né? A gente teve um crescimento de 17,9%. E aí esses procedimentos entram curativo, retirada de ponto, enfim, todos esses tipos de procedimentos. Então a gente também teve um aumento desses procedimentos. E as produções complementares, a gente teve um aumento muito grande na vacinação, em torno de 87%, mas a vacinação tem muito a ver com o registro. A gente tinha uma grande perda de doses aplicadas porque a gente tinha problemas no registro. Porque para a gente registrar, a pessoa tem que estar cadastrada, tem que estar com todos os seus dados corretos para que a gente consiga que esse dado suba para o Ministério. E aí a gente, o ano passado também a gente fez um grupo, né, de trabalho voltado para a vacinação e aí criamos um projeto de microplanejamento onde a gente sentou com cada unidade para entender o que é que estava faltando para a gente poder crescer esses dados, né? Ainda não atingimos o ideal, né, que seria... mas aí não está em percentual não, mas o percentual é de 95% da nossa população precisa estar vacinada para a gente considerar que a população está protegida. Temos aí os marcadores de consumo alimentar, também a gente teve um aumento de 2,9% e nas atividades coletivas a gente teve um aumento de 35%. E aí eu chamo a atenção na questão da atividade coletiva, por quê? Porque quando a gente faz atividades coletivas, a gente está trabalhando a promoção à saúde.
E a gente tem um ganho com isso, porque a gente consegue alcançar mais pessoas num curto período de tempo. É diferente da consulta individualizada, que durante um período eu consigo atingir aí 10, 12 pessoas em atendimento, e nas atividades coletivas a gente consegue atender aí 15 a 30 pessoas. Então, a gente consegue promover a saúde de uma forma mais eficaz. Então, a gente teve aí um aumento bem expressivo. Na atenção especializada, né? Eu acho que hoje a atenção especializada é uma coisa que que as pessoas, né, demandam mais para a gente, que é exatamente a parte de exames, de consultas com os especialistas, mas a gente também teve um crescimento, né, um crescimento aí de 18,3% de ampliação da oferta de serviços na rede especializada. Então, a gente mostra que a gente também está, né, com um olhar especial aí para essa parte, pode passar. E aí a gente vai trazendo a produção detalhada por serviço. O Hospital Aristeu Chaves, né, a gente teve um aumento de atendimentos de 11,3%, né, então é a nossa principal serviço de emergência, o Aristeu Chaves. E apesar, né, da dificuldade que a gente ainda tem, né, que é um desafio muito grande, que é com a parte estrutural, a gente sabe que lá as pessoas são bem atendidas, são muitas vidas salvas, né, por mês. A gente tem em média de 8.000 a 9.000 pessoas que são atendidas no Aristeu. Então, é uma grande parcela da população que a gente consegue atender, né, diariamente. A gente tem também um aumento do nosso laboratório municipal, né? Então, ele aumentou uma produção de 24%. A gente tem trabalhado muito, né, para fortalecer o nosso laboratório. Hoje, o laboratório ele faz menos exames do que a nossa rede complementar, e a gente está aí com um projeto de fortalecimento do nosso laboratório. Então, a gente está terminando aí toda a organização para a gente fazer o pregão, para que a gente possa ampliar ainda mais a oferta de exames dentro do nosso laboratório, que é um dos gargalos também, né? A gente vê que muitas pessoas esperam pelo exame de laboratório, mas com isso a gente vai conseguir ampliar essa oferta. No SEMEC Veracruz, né, que é o nosso outro ponto de emergência, tivemos um aumento na oferta aí de atendimentos, né, de 20,4% no ano de 2025, mostrando também que a gente conseguiu fortalecer. Colocamos mais um médico, né, diarista lá no SEMEC Veracruz, para a gente poder ofertar, né, e conseguir cuidar melhor das pessoas que moram lá na parte de aldeia. Aqui os demais serviços, né? O Centro Médico Hospitalar, na parte ambulatorial, que é a parte lá de ginecologia, a gente teve um aumento de 19,7% de atendimentos. No centro de especialidades, tivemos um aumento de 47,7%. Então, fizemos 25.000 atendimentos no centro de especialidades. E aí entra todos aqueles especialistas, né, que a gente falou. No SEMEC Tabatinga, tivemos um aumento de 124%. Né? Então, a gente ampliou o atendimento ambulatorial de especialistas no SEMEC Tabatinga. Núcleo de reabilitação também, fizemos uma reorganização e a gente conseguiu ampliar, tivemos um aumento de 36,7% de atendimentos. Então, o ano passado nós atendemos quase 12.000 pessoas. Pessoas não, né? Fizemos 12.000 atendimentos, porque são a mesma pessoa ela é atendida várias vezes. Mas isso dá mais celeridade. Então, hoje no núcleo a gente não tem uma fila de espera tão longa, né? A gente
Às vezes os pacientes ficavam por um longo tempo esperando e agora a gente conseguiu, com esse aumento da demanda, da oferta, a gente conseguiu reduzir esse tempo de espera. No espaço LGBT da Legaz Farelli, a gente também teve um aumento da oferta, né, de 11,9% de aumento. No SAI, que é onde a gente trata as pessoas que vivem com HIV ou AIDS ou com doenças sexualmente transmitidas, a gente teve um aumento também nesse atendimento de 25,9%. E o centro de parto normal, que a gente teve um aumento aí de 58,3%, mas na frente eu vou falar um pouquinho melhor do centro de parto, porque é um lugar humanizado, onde a gente consegue que as mulheres de Camaragibe tenham seus bebês de forma bem humanizada. A gente vai mostrar mais na frente. E a Casa Azul, né, que começou em 2024, não temos registro de atendimentos em 24, né, a gente tem esse gap aí, não tem registro nenhum, mas em 2025 a gente conseguiu aí um registro de 10 mil atendimentos. E aí a gente traz um destaque, né, com a questão da Casa Azul, que hoje é uma das demandas mais desafiadoras, né, porque o aumento de crianças, né, e de pessoas com autismo tem crescido muito e tem sido um grande desafio, né, a gente dar conta de todos. Mas a gente teve esse expressivo número de atendimentos, né? Então, é algo que tem trazido coisas boas para o município também. O centro de parto normal não funciona, ela não faz parto mais, mas a gente tem um local humanizado, né? Onde a gente tem fortalecido muito para que nossas crianças nasçam, né, lá no centro de parto normal. Tivemos um aumento aí de 669% de número de partos. Então, saímos de janeiro a março de 25, de 13 partos, para janeiro a março desse ano, a gente já fez 100 partos lá. A gente aumentou também o número de atendimentos de triagem, né, de 18 para 64, e de partos realizados nesse mesmo período de 318%, então de 11 para 46. A gente tem crescido muito com esse aumento, porque a gente tem aproximado o centro de parto normal com a atenção primária. Porque para parir no centro de parto normal, a mulher ela precisa passar por alguns critérios importantes. E aí, a gente precisa de um pré-natal bem fortalecido na atenção primária. A gente precisa fazer com que, durante o seu pré-natal, essa mulher, ela se vincule a esse centro de parto normal. Então, a gente tem realizado uma consulta de pré-natal, já no final, acho que é a partir da 32ª semana, a mulher, ela é agendada para fazer essa consulta dentro do centro de parto normal. Com isso, ela já conhece o local, ela faz a vinculação e quando ela entrar em trabalho de parto, ela já sabe aonde procurar. E aí a gente foi percebendo que muitas pessoas não conhecem o centro de parto normal. E aí é importante, né, que a gente fortaleça, porque realmente é um local onde a gente consegue garantir esse parto humanizado. Aí a gente vem para a questão da odontologia, tá? A gente tem o Centro de Especialidades Odontológicas e a gente teve uma redução muito grande. E aí não é só do Centro de Especialidades Odontológicas, como também na atenção primária. A gente já tinha 20 unidades de saúde bucal na atenção primária. Hoje a gente só tem 13 em funcionamento. E isso é decorrente de um problema que a gente tem, né, de que a gente só pode contratar dentista por concurso público. E todo mundo sabe que fazer um concurso público não é simples, né, demanda uma série de planejamentos. E aí a gente está realmente com esse déficit, né, mas
está sendo trabalhado, né? Como é que a gente vai conseguir avançar. Mas a gente também, antes do concurso, a gente está com um planejamento que a gente está bem próximo de lançar, que é a utilização de odontomóveis, né? Porque para a gente poder atingir essa população descoberta, até a gente conseguir, de fato, garantir aí a reposição desses profissionais. A senhora me concede uma parte? Oi? Uma parte. Primeiro, parabenizar no bairro Tabatinga, e também era a nossa referência para a odontologia, exatamente para algumas questões mais complexas. E aí, quando a FOP saiu daqui e voltou lá para o Oswaldo Cruz, a gente fica com uma dificuldade, que é o deslocamento, né, dos usuários. Então, muito bom. Estamos abertos e vamos lá conversar, que eu acho que é excelente. A gente vai fazer agora uma produção detalhada, né, por grupo de procedimento. Então, a gente tem aí consultas, né, e atendimentos e acompanhamentos. A gente tem um crescimento de 13,5%, né? Então, foram 623 mil atendimentos realizados em 2025. Na fisioterapia, a gente tem também um aumento de 51,8%, né, desses procedimentos, desses atendimentos. Tratamentos clínicos de outras especialidades, a gente tem um aumento de 64%, e o parto e nascimento, né, como eu falei, no centro de parto normal, a gente tem esse crescimento de 58,3%. Diagnóstico em laboratório clínico, a gente tem um aumento aí de 23,6%. Diagnóstico por radiologia, a gente tem um crescimento de 347,6%. Né? Então, em 2024, nós tivemos 2.206 exames, né, de diagnóstico por radiologia, e em 2025 a gente pulou para 9.874 diagnósticos. Diagnóstico por teste rápido, a gente tem um crescimento de 31%. Métodos diagnósticos e especialidades, um crescimento de 90,4%. Diagnóstico por anatomia patológica de 29,5%. E diagnóstico por ultrassonografia, 26,3%. Então, isso vem de várias questões, né? Teve um mutirão, a gente também conseguiu um aumento de cota junto ao Estado, e a gente também aumentou a nossa oferta dentro do município. Então, tudo isso, todas essas estratégias, a gente conseguiu avançar aí nesses diagnósticos. Na rede complementar, né, a gente teve também um crescimento, né, como eu falei, a gente aumentou a compra, né, de alguns serviços estratégicos, então a gente teve um crescimento de 10,6% desses serviços contratados. Pode passar. Exceto o Laboratório Amazonas, né, que teve um decréscimo, mas os demais serviços da rede complementar, a gente teve aí um aumento, né? Então, o Lacan, tivemos um aumento de 28,2%, o COPE, 23,7%, o Radiclin, que aí são os exames de imagem, a gente teve um aumento de 25,9%, e na APAI, 49,5% de crescimento aí nos atendimentos. Diagnóstico de oftalmologia, tivemos um aumento de 24,5%, né, de um ano para o outro. Então, a gente também avançou aí nas consultas e diagnóstico de oftalmo. E diagnóstico por radiologia, a gente teve um aumento aí de 28,3%. E aí a gente entra na saúde mental, né? Tivemos também um crescimento de 21% nos atendimentos, nos CAPs, né? Então, a gente aumenta aí o acesso, né, a esses serviços. Pode passar. Eu só queria, na saúde mental, destacar também que Camaragibe recebeu também pessoas que estão sendo, né, desinstitucionalizadas. Eu tenho que falar devagarzinho, porque não é um nome fácil. De outros hospitais, de outras regiões,
né? E aí é esse movimento mesmo de fechamento desses hospitais, as pessoas ficam, né, por muito tempo hospitalizadas, e aí a gente resgata isso e traz as pessoas para convívio em sociedade. Então, Maragibe foi um dos municípios que mais recebeu essa população, né, que está sendo deshospitalizada. Pode passar. A vigilância e saúde, e aí eu sempre destaco que a vigilância e saúde, né, eu falo sempre, todo mundo confunde com vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária, ela é mais, digamos assim, ela é mais impactante, porque vai lá nos estabelecimentos, né, faz as visitas, mas a gente também tem a vigilância epidemiológica, que faz acompanhamento, né, de todos os agravos, que é quem vai dando o norte para a gente e quando a gente precisa aumentar, por exemplo, nossa oferta de atendimentos na rede emergencial, que é quem vai dando o tom para a gente dizer, ó, a gente precisa mover as nossas ações agora para a gente combater as arboviroses, porque a gente está no período sazonal. Então, a epidemiologia, ela faz esse acompanhamento. Por isso que é importante as notificações, porque a partir das notificações é que a gente vai fazendo esse planejamento. E a gente também tem a vigilância ambiental. Ixi, deu um branco aqui. Ficou assim, a gente tem endemias e eu não chegava em ambiental. A vigilância ambiental, ela vai estar no território, né? Então, todo mundo... ações nessas áreas, né, de combate aos ratos, enfim, a todas as questões que podem surgir a partir das enchentes. Então, a gente já está com as ações previstas, ia ser hoje, mas com as chuvas a gente não fez, mas a partir de amanhã nossos equipes estarão. Então, a vigilância, ela é muito importante, porque é isso, ela fica vigilante dentro do território e vai dando todas as informações para que a gente pense na parte assistencial. Então, ela é bastante importante e a gente também teve um crescimento muito grande nas atividades da vigilância. Então, a gente aí, em 2024, dentro do programa de qualificação, né, das ações de vigilância, que é o PQAVS, que a gente é monitorado e tem que sair uma vez anual. Em 2024, a gente atingiu 38% e em 2025, a gente atingiu 85% dos indicadores. E aí, isso garantiu que a gente recebesse 100% do repasse do Ministério dos indicadores alcançados pelo PQAVS. Esse dado aqui ele é muito importante porque antes a gente tinha um índice de infestação predial, que é uma parte muito importante. Eu não digo que é custo, aqui está custo, mas a gente gosta de falar de investimento, porque a gente não... Saúde é um investimento, né? Então, se a gente tem uma população com uma boa saúde, a gente gira tudo, gira uma economia, né? Então, é bem importante. E aí, a gente traz esse gráfico para mostrar que as despesas, né? A gente colocou por grupo, a gente não trouxe as despesas detalhadas, mas para a gente saber que o grande investimento mesmo, né, da saúde é com despesa de pessoal, de 150 milhões aí anual. A gente gasta 116 milhões com pessoal. Por quê? Porque ninguém faz saúde sem pessoas, né? A saúde, ela precisa de pessoas. Então, cada serviço que a gente abre, a gente vai precisar mais de pessoal. Então, a gente tem aí outros serviços de terceira pessoa jurídica, né, em torno de 18 milhões anual, que aí é a compra de serviços, todos os exames que a gente compra, ele vai se encaixando aí. Material de consumo, em torno de 13 milhões. Pessoa física, outros serviços, 2 milhões. Indenizações e restituições, 2 milhões. E aí entra, quando a gente devolve uma casa, a gente faz indenização, enfim, tem uma série de questões.
Material, bem ou consumo para distribuição gratuita, 1 milhão. Auxílio transporte, 1 milhão. E aí, nesse auxílio transporte, me ajuda, Adriana. É o TFD, né? Então, esse daqui são aqueles vale transporte que a gente dá para as pessoas se deslocarem para realizar os seus atendimentos fora do município, tá? Então, é o VEM que a gente fornece. Então, a gente gasta em torno de 1 milhão. Despesas de exercícios anteriores, 1 milhão. Indenizações e restituições trabalhistas, 505 mil. E aí a gente vem com outros serviços e aí vai reduzindo o valor. E aí vale ressaltar, né, que quanto mais a gente amplia os serviços, mais fica o custo dentro do próprio município. E aí, para vocês terem uma ideia, né? Porque o que a gente recebe de contrapartida do Ministério e do Estado, o Estado é bem pouquinho, mas o Ministério é quem dá uma contrapartida maior, não consegue, né, suprir as nossas necessidades. O município de Camaragibe, historicamente, gasta em torno de 23% a 25% com a saúde, né? E a legislação diz que é no mínimo 15%, né? E fica ali em 15%. Então, para a gente ver o quanto a gente investe na saúde dentro do município. Então, nem sempre, né? E aí eu vou trazer a nossa dificuldade, né? 29 ano passado, né? Então, o ano passado a gente investiu aí quase 30% do orçamento, né, do município na saúde. E aí, eu trago isso porque é importante que a gente tenha clareza que muitas vezes a gente não abre um serviço novo, ou a gente não amplia a nossa rede, porque a gente tem essa dificuldade, né, de como a gente vai pagar. Fora isso, a gente vai entrando no processo da lei de responsabilidade fiscal, porque todo mundo sabe que a parte de despesa com pessoal, a gente tem um teto. Então, é algo que não é tão simples, né, de a gente ampliar. Não é por falta de vontade, porque se eu pudesse, eu teria aqui tudo dentro do nosso município, porque isso é melhor para o município e a gente consegue ofertar o que a gente precisa. Mas a gente também tem alguns entraves. Então, nem sempre é porque a gente não quer, é porque a gente tem algumas questões burocráticas que vão nos impedindo. E aí fica difícil de a gente fechar um serviço para abrir outro, né? Então, por isso que a gente vai pensando em novas estratégias. Pode passar? Esse ano, a gente já está aí com 85,5% do nosso orçamento, né? Já todo empenhado. A gente ainda tem em torno de 14,5% desse saldo disponível a empenhar, que aí são as coisas que vão surgindo e a gente vai fazendo esse empenho. A projeção, né, o ano passado foi de 157 milhões a execução total, a projeção, pelo que a gente vem gastando, é de 151 milhões, mas com certeza a gente vai passar disso aí, porque ao longo do tempo a gente vai precisando ampliar o que a gente vai executando, né? Pode passar? Uma das dificuldades que a gente encontra, né, é a ausência de estrutura para um centro de custo. Quer falar? Secretária, uma parte, por favor. Se a gente trouxesse uma UPA para o nosso município, será que a gente não diminuiria o custo e a gente ampliaria o serviço do nosso município? Também queria que ao final, se fosse possível, enviasse os slides para a gente ter os números fechados. Em relação à UPA, nem o Estado quer, a gente já ofereceu, né? O prefeito já ofereceu várias vezes, porque as UPAs, elas são de gerenciamento do Estado, algumas. Existem UPAs municipais e UPAs que são de gerência do Estado. E a gente já ofereceu várias vezes, mas não há nenhum interesse. Então, assim, se a gente abrir uma UPA, vai ser de responsabilidade nossa. E aí, assim, nessa parte da rede especializada, a gente está com alguns projetos, né? No momento certo, claro, a gente vai vir aqui apresentar para todos vocês
porque a gente precisa fazer muitos estudos técnicos para que a gente, quando chegar aqui, a gente venha com a proposta e a justificativa, né, de por que a gente chegou naquela proposta. Então, muito em breve, né, a gente vai estar trazendo aqui uma reforma que a gente está pensando em relação à rede especializada, que entra a parte emergencial e especializada, tá? E entra uma UPA. Desde que a gente cria uma UPA, habilite no governo, ele não arca com todos os escritórios. Tem um repasse de 185 reais que ajuda, mas que não resolve a realidade. A gente já está com esse planejamento, finalizando os detalhes do poder da Estado, mas que com certeza a Câmara vai ser beneficiada com. Eu acredito que a gente passada a gente teve acho que a ideia de trazer, né, até ganhou uma UPA, que acho que seria ali na Tabativa, alguma coisa. Mas assim, para a gente abrir um novo serviço, mais uma UPA, a gente tem um impacto grande no município, porque como o prefeito falou, o cofinanciamento é de 180 mil, mas, por exemplo, o custo do Aristeu é em torno de 600 a 800 mil mês. Então, para a gente abrir um novo serviço, mesmo que com o cofinanciamento, o impacto é muito grande dentro do município, entendeu? Abrir um novo serviço. A gente está vendo como é que a gente faz para reorganizar. Fora assim, as despesas mínimas, porque de pessoal a gente consegue, e aí tem a ver com isso aqui, que é a dificuldade hoje que a gente tem de precisar qual é o custo, né, qual é o centro de custo de cada serviço. A gente tem uma média, mas a gente tem essa dificuldade. Então, pensando nisso, né, o ano passado a gente fez a adesão ao Programa Nacional de Gestão de Custos e a gente está, aos poucos, né, implantando esse programa dos serviços. Por quê? Para que a gente consiga, de fato, entender qual é o centro de custo de cada serviço. Porque a gente tem, assim, a atenção primária, a atenção especializada, mas a gente não tem o serviço. A gente tem uma média, mas, por exemplo, de material de limpeza, de material hospitalar, dessas questões a gente compra no montante e a gente não consegue ter esse valor específico, tá? Mas a gente está com esse programa em andamento e a gente espera muito em breve a gente ter esse centro de custo por serviço, porque isso facilita também as decisões, as tomadas de decisão. E aí a gente vai trazer eu não sei nem qual era o tempo que eu tinha, mas eu comecei aqui a falar e estou empolgada. A invisibilidade de quem salva vidas todos os dias, né? Então, assim, nosso trabalho precisa virar notícia. A gente vir aqui é mais para a gente também mostrar, porque a gente sabe que as pessoas ainda vêm procurar vocês com uma demanda, mas mostrar o quanto a gente conseguiu avançar, né, com esse trabalho, mas que muitas vezes ele não é visto, né, porque é o dia a dia, então muitas vezes a gente não consegue ser notado. E um marco, né, que assim eu considero que vai ser muito importante, e aí tem a ver também com a atenção primária, né, que é a organização do nosso território. Então, a atenção primária, ela trabalha com o território. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Eu faço parte de tal unidade, a minha área é tal. Porque a ACS tal é de tal microárea. Então, isso tem a ver com a territorialização. Porque isso é um processo de organização do cuidado. Aquela equipe saber qual é o meu território de abrangência e quem são as pessoas que eu tenho uma responsabilidade sanitária direta. Então, assim, a gente, no início da implantação, nos anos 90, e a partir daí foi crescendo e foi sendo estruturado a partir da vivência. E aí a gente encontra, né, um território totalmente desorganizado, com áreas descobertas, às vezes
tem 2, 3 casas dentro de uma rua que é descoberto. Por quê? Porque ninguém se responsabilizou e aí acabou ficando ali essas pessoas sem uma cobertura. Então a gente já fez a primeira etapa, né, já concluiu, que foi exatamente a gente entender como é o nosso território hoje, né? E aí a gente já está com a segunda etapa em andamento, que é a discussão de como é que vai funcionar a partir de agora o território. Desculpa, eu estou sempre de costas, mas é porque eu estou olhando para cá, viu? Como é que a gente vai reorganizar esse território, né? E aí é importante a gente fazer essa territorialização, e a gente sabe que isso vai trazer, né, muitas discussões, muitos embates, às vezes até um pouco de frustração, né, em relação aos profissionais e até a própria comunidade, que às vezes eu já tenho vínculo com tal unidade, com tal ACS. Mas qual é a importância disso? A gente vai deixar com o território de Camaragibe 100% coberto, de fato, por atribuição da família, e 100% de fato coberto por ACS. Porque hoje a gente tem muitas microáreas que não possuem o ACS. Né? E a gente sabe que isso dá não garante o acesso total a essa população, à equipe de saúde da família, porque o ACS ele faz esse elo entre a comunidade, entre o território e a equipe. Descobertas. Sítio Mesquita, Quadra 30, Bondade de Deus, na área da Primavera. Esses empreendimentos residenciais que também têm chegado à nossa cidade, aumenta ainda mais a oferta e a demanda, a procura pela questão da saúde. E aí a gente, mês passado, veio um projeto para essa casa que inclusive dava condições de poder fazer contratação para agentes comunitários, que foi retirado porque não pode, porque tem que ser concurso. E a gente sabe que, eu não sei com exatidão o quantitativo de cada agente de saúde pode atender as famílias. Então, esse cadastramento já tem sido atualizado no sistema da saúde, no Ministério da Saúde, até porque, se não houver essa atualização, prefeito, a gente também perde recursos. Né? Então, era bom a senhora fazer essa explanação. Sim, a gente cresceu muito com cadastros. Hoje, Camaragibe, pelo IBGE, tem em torno de 147 mil pessoas, mas a gente hoje, cadastros válidos na atenção primária, a gente já está perto de 160 mil pessoas. Claro, a gente ainda deve ter pessoas que não estão cadastradas, né, por conta de toda essa dificuldade. Mas quando a gente trabalha a territorialização, a gente vai garantir 100%, inclusive dessas áreas. Quadra 30, por exemplo, é uma área que eu vou até mostrar que vai ter uma nova UBS lá. É porque exatamente o que acontece. Quem é do sítio Mesquita é empurrado para a Cosme Damião ou para o Areeiro. E fica nesse empurra-empurra. Quem é do Santana, a mesma situação, Quadra 30. Então, assim, eu não sei como é que é feita essa orientação, mas existe uma grita. Inclusive, eu não sei se ainda a Secretaria de Saúde oferta o posto móvel, né, que fazia a circulação, a Prefeitura nos bairros, para fazer mutirões de atendimento exatamente nessas áreas. Se não tem, tentar ver se existe a possibilidade de voltar e atender essas famílias que se sentem desassistidas pelo poder público. Tem algumas áreas, vereador, que assim, o problema não é porque ela não é desassistida, não tem vinculação, é o acesso. E aí, por isso que com isso também a gente vai tentar minimizar. Por exemplo, as pessoas que moram ali no sítio Mesquita, elas são cobertas. Uma parte delas é no Alto Santo Antônio, e aí eu digo, o acesso é terrível, porque são 580 degraus para que você saia da sua casa para ir ser atendido lá no Alto Santo Antônio. Tudo isso a gente está levando em consideração nessa reformulação, né? Uma parte delas é em Cosme Damião e a outra parte é em Jardim Teresópolis. Então, assim, não é que elas não sejam assistidas, é o acesso que é difícil e a gente entende isso. Quadra 30
há um crescimento lá muito grande, né, que é até difícil da gente acompanhar, mas as pessoas da quadra 30, a gente orienta que vá ou para Céu Azul ou para Celeiro, né, e também para Expansão Timbi. Claro, as equipes elas já estão com um número de pessoas muito alta, então acaba não conseguindo garantir totalmente esse acesso. Mas com essa reorganização, a gente está considerando todas essas áreas que hoje são descobertas. Secretária, bom dia a todos. O planejamento que a gente fez baseado nos dados populacionais e também de acesso, mas tudo isso está sendo discutido com as equipes, tá? Não é nada ainda fechado, porque a gente depende dessa discussão com as equipes. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é a cobertura da unidade de Bairro Novo, né? Então, vocês veem, né, que o antes, como estava espalhado a cobertura, inclusive as pessoas que moram ali até a Praça Maria Amazonas, aquela população que fica em frente ao mercado, por ali, tem uma vinculação com o Bairro Novo, né? E aí, com a reorganização, a gente consegue deixar esse território mais próximo possível da unidade. Também garante o acesso à população, principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras que não conseguem ir no horário normal, porque é o horário que coincide com o meu horário de trabalho. E a gente sabe que tem pessoas, né, que não conseguem dispensa do seu trabalho ou trabalha de forma informal e que não conseguem ir para o atendimento. Então, as unidades estão se organizando para esses horários estendidos e a gente tem atendido muitos usuários. Pode passar? A gente teve a requalificação das unidades, né, de 4 unidades. A gente sabe que é um grande desafio, eu vou lhe dizer. Reestruturação acho que é o meu grande desafio hoje. É fazer com que essas unidades fiquem com uma qualidade que a gente deseja, mas a gente está trabalhando muito para isso. Pode passar. Até 8 horas, mais ou menos. Eles começam a atender em torno de 5, 5 e meia, né, porque fecha às 4 e meia, eles dão um período das 5 até as 8. Não são todos os dias, mas de 15 em 15 dias, algumas unidades que já começaram, elas já estão fazendo esse horário estendido. E aí a gente pode passar, Maria, por favor. A gente pode até passar um cronogramazinho para os vereadores terem conhecimento, tá? Para a gente informar, às vezes, a comunidade, porque tem gente que trabalha e tem acesso. Isso. Também fazemos ações de saúde na praça, onde a gente também faz essa descentralização do cuidado. Então, a gente leva vacina, a gente tem vacinação animal, uniforme familiar, né, com atividades de planejamento familiar, onde a família, né, principalmente a mulher, ela vai ter aí uma gama de contraceptivos de sua escolha, né? Ela escolhe o que ela se identifica mais. A gente tem aí o DIU de cobre e o de Mirena, que hoje, o de Mirena, ele tem alguns critérios, né? A mulher precisa ter algum problema de endometriose, mas o de DIU, ele é aberto. E aí, vou falar, né? E a gente vai também, agora tem a implantação do Implanon, né? Que é um contraceptivo subdérmico, que foi o Ministério, né, que ofertou. E aí hoje a gente tem 23 unidades com essa implantação. E aí eu já vou responder, né, um questionamento aqui da vereadora Crécia, por que é que todas as unidades ainda não possuem? Porque a gente depende do Ministério e do Estado na capacitação desses profissionais. A gente não pode fazer essa capacitação própria, sabe? E aí a gente vai dependendo da oferta dessa capacitação. Os enfermeiros, porque qual o problema dos enfermeiros? Existe aquela briga de classe, né? E aí, por mais que eles já possam implantar, é difícil a gente encontrar uma pessoa para ensinar os enfermeiros. O médico, ele não ensina. Tem que ser sempre da mesma categoria, então não é tão simples, tá? Mas a gente também é a favor de que os enfermeiros possam implantar. Mas a gente está com esse entravezinho, tá? Então, a gente já fez 264 sessões do Implanon, coordenação que manda para outra unidade para fazer essa implantação, tá? Pode passar? O centro de parto normal, né, como eu falei, é algo que a gente está investindo muito,
Esse mês de março foi o campeão, a gente teve 20 partos no mês de março. Pode passar, estou correndo. E a gente faz ações de coletivas com essas gestantes para que ela e seus parceiros e suas famílias possam conhecer o centro, tirar suas dúvidas. Tem a pintura, né, da barriguinha lá, da ultrassom. Ela passa também por massagem. São momentos. Mas hoje não é a realidade. Aí, se você pudesse explanar um pouquinho sobre o acolhimento que deve ser feito. Tá. O acolhimento é algo que a gente tem fortalecido muito nas unidades para evitar dia de marcação, dia de ficha, tantas fichas para atendimento e aí gerar aquele tumulto na unidade. Então, qual é a nossa orientação? Todas as pessoas que buscarem a unidade naquele dia, elas precisam ser acolhidas por algum profissional, ouvida a sua demanda e feito o seu agendamento ou a sua orientação, tá? Então, assim... Qual profissional? Pode ser o enfermeiro, o médico, pode ser o técnico, pode ser a recepcionista, pode ser a CS. O acolhimento ele pode ser feito por qualquer pessoa, tá? Agora, o acolhimento com classificação de risco é que é feito pelo enfermeiro, tá certo? Sabe que a saúde mental, então os atendimentos por psicologia, psiquiatria é algo que pulsa a cada dia no nosso território. Então, quando a gente foi percebendo e a gente colocou um coordenador técnico, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, né, que é Beto. Beto hoje está como coordenador técnico de psicologia. Para quê? Para tentar aproximar os serviços, porque a gente tem muito psicólogo no território. A gente tem nas EMUTs, a gente tem nos centros especializados, a gente tem nos CAPs, né? E aí a gente precisa que esses profissionais eles trabalhem muito conjunto, porque às vezes há um rompimento nesse cuidado. Então a gente colocou o Beto à frente disso. Ele tem feito reuniões de organização dos fluxos e fez também uma nota técnica desse fluxo municipal de psicoterapia. Agora, recentemente, ele trouxe para mim uma demanda de aumento de psicólogos no centro de especialidades. Então, a gente já vai estar aumentando. A gente aumentou também o número de cadastros, o que a gente bota lá no sistema, a gente aumentou 14,6% e o aumento de cotas de 98%. Quanto mais a gente cadastra, mais o Estado percebe a nossa necessidade e ele demanda e a gente briga com o Estado. Então, a gente queria trazer isso, que a gente conseguiu dobrar, quase que dobrar o número de exames que a gente conseguiu junto ao Estado. Cirurgias, ainda é um gargalo, né, porque a gente depende do Estado, mas a gente também cresceu muito em cirurgias dentro do município, pode passar. Aí a gente tem as dificuldades, eu não vou falar, porque muita gente já falou, ultrassom, aí a gente agora vai contratar mais médicos ultrassonografistas para a gente dar vazão. Neurologia, a gente contratou agora outro neuropediatra, né? Então a gente está tentando avançar. E aqui tem um tempo médio de espera, tá? Dentro do município a gente já está com um tempo de espera menor, mas dentro do estado a gente ainda tem de 6 meses a 1 ano de espera. Daqueles exames que são mais complexos, que a gente depende mesmo do Estado. E aí eu queria trazer isso também, porque eu acho que é importante. A gente não vão. E aí essas pessoas, muitas vezes, vêm com um discurso que estão esperando há 3 anos. E aí quando a gente pega CPF e nome, que vai lá na nossa planilha, está lá. Foi marcado tal dia e não foi. Então, a gente precisa combater isso, porque isso é precioso, cada consulta é preciosa. Então, assim, a gente está lá com o médico, marcou e a pessoa não vai. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. A gente mudou de lugar, então, muito em breve, a gente está trazendo a farmácia parceira, que é junto com o Estado, onde a gente vai disponibilizar dentro do município todas as medicações, cadastro e medicações, que são disponibilizados pelo Estado. E aí, muitas vezes, essa pessoa precisa ir lá na Fusan, na antiga Fusan, ele vai pegar agora aqui dentro do município. Está muito próximo da gente conseguir isso, tá? Transporte sanitário, outro gargalo, mas a gente não pode dizer que hoje
a gente tem muita dificuldade, tem gente na fila de espera, mas hoje a gente atende muitas pessoas, né? E a gente tem um problema com a frota. Para vocês terem uma ideia, cada carro ele anda no mínimo 600 km por dia, então não é fácil a manutenção disso, né? Eles acabam se desgastando, mas a gente também já está vendo aí a alocação de 2 vans de carros pequenos. Então, pode passar. Gestão do trabalho, que a gente também não pode deixar de falar do trabalhador, né? Então, a gente passou de RH para hoje ter um serviço de gestão do trabalho. A gente ainda não avançou muito, mas é algo que está no nosso radar desde o início. E muito em breve a gente vai estar implantando o NAST, que é o Núcleo de Assistência ao Servidor Trabalhador. Depois eu posso vir e a gente discutir mais sobre o NAST, tá? Eu extrapolei todo o meu tempo. Levou alguns desses nossos trabalhos para congressos foram aprovados, tanto em posters como também em apresentação oral. Pode passar? Obrigada. Tem crescido de forma avassaladora, é importante a gente registrar. E também o projeto da nossa autoria desde o ano passado, o prefeito até fez menção, que existia essa possibilidade de implantação, até para facilitar a vida de quem faz a saúde da cidade, de quem está na ponta, e os munícipes, que é a questão do sistema municipal de agendamento online, desde a consulta, do atendimento no posto de saúde, a gente acabar com essa questão de fila nas unidades de saúde, de gente que diz que madruga para conseguir uma ficha. Então a gente facilitaria bastante. Eu vi aqui que na planilha da Secretaria existe essa questão também da implementação da questão informática, né, de informatização. Então seria uma ideia de que esse projeto de lei pudesse se tornar lei do município e aí facilitar a vida das pessoas, como também a gente vê isso até naqueles planos de saúde que é meio que fraquinho para alguns, mas que hoje já facilita também a questão da telemedicina, que é algo que ajuda bastante. Pode faltar, sim, não tem problema. E seria bom para ajudar. A gente sabe que tem famílias e mães que se utilizam hoje no atendimento através da telemedicina, que o médico dá uma instrução, às vezes receitua através de um e-mail, WhatsApp, que hoje facilita. Até quem é mais idoso, dentro de casa tem um neto, tem um filho, que pode ajudar. Então, essa é uma ideia. Primeiro, para otimizar o tempo do povo, facilitar esse planejamento de vocês, de estar em uma planilha de quanto é ofertado, de quanto está sendo atendido, da evasão de quem não vai também, porque a gente já viu pessoas se utilizarem das redes sociais para dizer que depois que um parente morreu, recebeu a ligação da Secretaria de Saúde para dizer que foi chamado para um atendimento. Então é importante a gente ter isso para apresentar para todos. Você trouxe uma pauta muito importante, porque realmente é tanta coisa que eu disse, minha gente, faltou tanta coisa, né? Mas seria muito mais informações. Mas a gente está está em andamento também a telemedicina. Eu acho que esse é um caminho sem volta, né? E aí a gente também foi contemplado agora pelo Ministério com 5 equipamentos, né? A gente está esperando chegar de telemedicina nas unidades básicas. E aí a gente vai começar com esse projeto piloto, que a gente também precisa entender, né, que é algo muito novo, mas, de fato, a telemedicina é uma saída, né, para toda essa problemática. Viu? Em relação ao agendamento, eu só tenho algumas restrições em relação à atenção primária, porque a atenção primária ela precisa desse contato, né, com as pessoas. Na hora que a gente deixa muito informatizada, talvez a gente perca. Mas é uma saída também, pelo menos misto, né? Pelo menos no primeiro momento, para chegar até o posto de saúde. E aí tem a triagem, que a gente sabe que tem que ser feito com a pessoa ali presencialmente. Seria a ideia, né? Mas tudo com questões de aprimoramentos e melhorias através da LGPD, que é um sistema que também de proteção de dados, e quem faz aí o TI da Prefeitura
já mudou em alguns quesitos no site e, querendo ou não, pelo site ou então por um aplicativo próprio, questão de ordem, como existe em Recife, o Conecta Recife, e a gente tem o Conecta Camaragibe, que eu acho que o que dá certo em outros municípios a gente tem que trazer para o nosso. Questão de ônibus. Parabenizar a senhora e toda a equipe, como a senhora bem colocou no início. Ninguém faz de nada sozinho. A gente sabe das complexidades da saúde, da educação, da infraestrutura. Muitos problemas, como eu falei na reunião ali interna. Tem muita coisa que não depende do município, depende do Estado. A regulação, muita gente que fica a depender e às vezes transfere a responsabilidade. A questão dos atendimentos nas emergências. Sabemos que muitos dos pacientes que são atendidos nos centros de emergência e SEMEX da vida, às vezes nem são de Camaragibe, vêm de outros municípios. Está aqui Jô, que é uma mão na roda ali dentro do centro de especialidade. Em nome dela, todos que compõem o centro de especialidade da nossa cidade. Na maternidade, que também tem uma equipe muito aprimorada de atenção, em nome de Mônica, das demais, da doutora Nadege, que também compõe lá a maternidade. Então é importante a gente fazer essa menção e dizer que essa casa está à disposição. Todos os projetos que for para aprimorar, melhorar e reforçar a saúde do município, a gente vai estar aqui à disposição para colocar em pauta e os demais vereadores discutir e votar. Me senti muito bem acolhida, né? Tanto é que no final eu falei até demais. Mas é importante a gente ter esse diálogo. Muito disso que a gente vai construindo tem a ver também com o que vocês demandam, porque vocês ouvem a população, a gente escuta e a gente vai tentando fazer o planejamento. Como eu falei, não é fácil, são muitas coisas ao mesmo tempo, mas podem ter certeza que a nossa equipe, né, e aí agradecer mais uma vez, cada um aí que vai trazendo as sugestões, as ideias, e aí a gente vai colocando em prática o que a gente vai pensando. Sempre um pouco tolhido com a questão do recurso. Adriano, ele Olá, tudo bem? Você que acompanha o Camaragibe é sua. Estamos aqui na Casa Vicente de Lacerda e vamos falar aqui com o presidente da Câmara, o vereador Paulo André, que hoje vai fazer uma leitura, né, da sessão plenária desta terça-feira, onde recebeu o prefeito Diego Cabral, também assim como a secretária de Saúde, entre outros secretários. Bom dia, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rogério, a você e a todos do Camaragibe é sua. Para a gente foi gratificante receber a secretária e o prefeito, onde uma das secretarias mais complexas e que mais recebe demanda problemas da cidade, que é a Secretaria de Saúde. A secretária teve a oportunidade de poder fazer uma apresentação de tudo que vem fazendo ao longo desse 1 ano e 4 meses. E aqui também a gente teve a oportunidade, não só eu como outros vereadores, de cobrar as demandas que a população nos traz. A secretária foi muito feliz, ela não só apresentou pontos positivos, como também os negativos. A questão das necessidades das unidades de saúde, a melhoria dos atendimentos do SEMEC aqui do centro, do Aristeu Chaves e também de Vera Cruz. Então, para a gente, isso é importante, porque os avanços que a secretaria vem dando e as necessidades que ainda tem. Eu fiz uso da fala e pude cobrar a questão dos agendamentos online, a questão do telemedicina. A secretária inclusive disse que já existe uma implementação desse atendimento telemedicina, né, que ajuda muitas famílias, como também os agendamentos online, onde diminui a fila de espera de quem precisa ter que madrugar de 4 horas da manhã para estar num posto de saúde, arriscando a vida, com pessoas idosas, tendo que esperar uma ficha para conseguir atendimento. Então, isso são coisas que a gente já apresentou ano passado e vem cobrando e esperamos que em breve possa ser atendido. Outro ponto importante que foi colocado é a questão das áreas descobertas. Está sendo feito um cadastramento, né, para que a gente possa sair dos 147 mil habitantes para mais de quase 160. A gente tem visto aí o crescimento absurdo de empreendimentos residenciais, que essas famílias que passam a residir em Camaragibe precisam do atendimento do poder público da cidade. Então isso também foi apresentado. E outro ponto, que são as famílias que têm crianças com espectro autista, a gente cobrou um reforço dos atendimentos e da contratação de mais neuromédicos, neuropediatras e fonoaudiólogos. Paulo, também a questão das chuvas, a Câmara, os vereadores estão acompanhando de perto, né? E assim,
hoje durante a plenária a gente observou uma pauta muito importante que foi falado hoje, que é em relação a todo mundo estar de mãos dadas nessa causa tão importante que é, nesse momento, não tem lado político, tem população, tem povo e a Câmara de Vereadores está à disposição da população. Com certeza, Rogério. A gente fez questão de dizer isso aqui ao prefeito, né, que a Câmara está de portas abertas, se precisar para sediar como abrigo, para a gente ofertar também o espaço. Aqui nós prestamos nossa solidariedade, os nossos esforços eles são incomuns, aqui não tem bandeira política nem partidária nesse momento. Quem está na ponta é que está sofrendo e a gente sabe que a gente precisa unir esforços e tentar colocar em pauta os projetos urgentes e necessários, a exemplo de auxílios e auxílios emergenciais, auxílio de moradia, como já colocamos antes mesmo dessas chuvas, e agora redobrar a atenção e cobrar também para que a Defesa Civil, com a Secretaria de Infraestrutura, junto com o Governo do Estado, possa reforçar a questão da melhoria e do atendimento nos canais, a limpeza das valetas. Quando começou a chover, eu fiz questão de dar um giro na cidade e pude também ver que muito lixo espalhado na cidade, tem muito descarte irregular por parte da população, entulhos, podações, lixos espalhados, e isso é de quem está na parte alta ou de quem está na parte baixa. E quando a água vem, ela não pede para passar, ela vem passando e levando tudo e acaba despejando aí quem mora ali na Baixinha, no Japão, em Nazaré, Jardim Primavera, como a gente viu ali o residencial sendo atingido. Então a gente também pede que, além de cobrar do poder público, né, que às vezes o político é cobrado porque diz que a coisa não está acontecendo, a gente precisa da conscientização da população em ajudar. A gente juntando esforços e unindo forças, com certeza todos saem ganhando. Obrigado pela participação. Esse foi o presidente da Casa Vicente de Lacerda, o vereador Paulo André. Rogério Silva para o Camaragibe é sua. Glória.